Olá, gente. Melhorou? Melhorou? Só quero saber se melhorou. Que bom que agora tá fluindo. Amém? Manda uma mensagem aí pra galera. Sei que tá aí conectando com a gente teve um atraso. Mas vambora. Vida que segue. Manda aí o aviãozinho pros seus amigos, pra galera. E chama a galera aí pra Love Church. Pega aí a sua caneca de café, de chá, suco, não sei o que você está tomando. Ontem a gente teve uma conversa muito interessante com o Tom Molinari, né? O Tom é um amigo de longa data, um cara com um coração incrível, e uma das coisas que a gente estava falando ontem é sobre o congregar, a saudade que a gente está de congregar. A gente está nesse momento aqui congregando virtualmente, porque nós entendemos que a gente não vai a uma igreja, nós somos igreja, né? Então baixou um decreto aí em diferentes lugares, nações, para que não haja aglomeração e contágio. As autoridades pediram a colaboração das igrejas também, para estarem fechando as portas das suas reuniões públicas. Mas você viu que o presidente agora falou que ele considerou agora como essencial a igreja? Exatamente. Nossa. Isso é muito espiritual, né, gente? É muito espiritual. Bom, mas independente disso, a gente não sabe que rumo isso vai tomar. Mas nós decidimos intensificar a vida da igreja. Decidimos intensificar as orações, por isso a gente está em turnos, revezando o relógio de oração com o pessoal da igreja, da Love Church. A gente está fazendo turnos de meia hora, de 30 minutos, para que mais pessoas possam participar. Então a gente está nessa dinâmica de oração contínua, de dia e de noite. A gente acredita que Deus vai começar a levantar incenso subindo, aroma, oração, adoração constantemente subindo aos céus. Porque quando acontecerem duas coisas, o céu já está clamando, né? O Espírito já está dizendo vem. Só que a noiva precisa dizer vem. Então, quando esse clamor do céu e da terra se unirem, o nosso rei vai voltar. Existem várias situações que vão contribuindo para que esse relógio, essa ampulheta, vá chegando ao seu tempo, o tempo da volta de Jesus. Um deles é o posicionamento da igreja. O outro é Israel e a igreja são relógios escatológicos, né? Eles apontam o estado da igreja, o estado de Israel, não o estado, você entende, de governo, mas a situação. Por isso que é muito importante a gente observar aquilo que está acontecendo ali no Oriente Médio. Importante a gente orar por Israel, para que haja um avivamento, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo se levante naquele território, para que exista a pregação do Evangelho, para que os corações se abram, para que o Evangelho possa penetrar como essa semente em boa terra e produzir muitos frutos. Mas para isso a gente precisa ser igreja, e ser igreja consiste em entender a nossa função, o nosso papel. E nesse texto de Mateus 16, eu quero começar lendo ele, e a gente vai estar orando, ok? Mateus 16, verso 13, fala: e chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe os discípulos: uns dizem João Batista, outros Elias, ou outros Jeremias, ou um dos profetas. E perguntou-lhe ele: e vós, quem dizeis que sois? Ou seja, para Jesus é muito importante a opinião e a revelação de que a revelação que você tem a respeito dele, aqueles que caminham com Jesus. Eu sei que as pessoas por aí estão confundidas, dizendo, uns dizem Elias, outros Jeremias, João Batista, mas você vê que Jesus ele já desvia um pouco da opinião do povo, porque para Jesus importava mais saber o coração daqueles que caminhavam junto com ele.
Às vezes a gente dá muita importância para aquilo que as pessoas, que o povão está falando ao nosso respeito. Mas é importante a gente dar ouvido a quem está aqui do nosso lado. É importante a gente abrir os nossos ouvidos. Fala a Deus. E perguntar, de tempos em tempos, checar o entendimento e como a pessoa que está do nosso lado nos vê. Porque isso dá, esse feedback ajuda muito na relação e também no propósito, na caminhada. E Jesus estava fazendo essa pergunta para ver o nível de revelação que eles tinham a respeito de Jesus. E quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Ali no verso 16 fala Simão Pedro, rompe aquele silêncio, porque eu acredito que ficou um silêncio naquele momento. Acho que os discípulos ficaram pensando, uau, o que eu vou responder agora? E de repente, rompendo o silêncio, Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali Pedro tem a revelação. E aqui Jesus responde, falando, feliz és tu, bem-aventurado, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonás é filho de Jonas. Simão, no original, significa a vara agitada pelo vento. E Jonas, no hebraico, significa pomba. As duas coisas são coisas que são inconstantes. Como eu posso te dizer isso? Te explicar melhor isso. A vara agitada pelo vento, a vara que se dobra constantemente, que se move constantemente pelo movimento externo, movimento do vento. E a pomba é aquela que é aquele animal arisco que qualquer movimento brusco ele vai voar, ele vai sair dali, vai se assustar. Muito parecido com a personalidade, a natureza de Pedro, um homem impetuoso. Você vê que o ímpeto de Pedro, dali, naquele momento que Jesus faz a pergunta, ele salta e fala. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa maior qualidade se transforma no nosso maior defeito. Esse ímpeto de Pedro em responder foi bom nesse momento, mas também ruim no momento em que, na situação de ser confrontado e ser perguntado pelos soldados romanos e aqueles que buscavam matar Jesus, e você conhece a Jesus? Você não andava com Jesus? E por 3 vezes, Pedro negou Jesus. Vara agitada pelo vento. Uma pomba. Qualquer movimento brusco, ela voa. Qualquer coisa que possa assustá-la, ela vai sair. Mas Jesus, ele não enxerga Pedro segundo a sua genética. Filho de Jonas. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Muitas vezes a gente se vê como o nosso passado, ou se vê segundo aquilo, a nossa herança genética, a nossa herança familiar, e a gente se condena por isso. Só que, eu sei, e nesse momento, Jesus ele olha para Pedro, não enxergando segundo a sua genética, filho de Jonas. E ele fala assim, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, eu quero marcar muito bem esse início de conversa que a gente está tendo, explicando aqueles que estão chegando agora. A gente teve um grande atraso, na verdade, por questões técnicas, mas a gente está aqui entendendo que a gente é igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vai ser a internet que vai segurar a gente, não vai ser um vírus que vai segurar a gente. Todas essas coisas podem tentar resistir, mas a igreja vai avançar. E a palavra de Deus fala, Jesus falando, eu edificarei a minha igreja. Jesus edifica a igreja e a igreja pertence a Jesus. São 2 pontos que a gente não pode ignorar nesse texto.
E aqui fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas jamais foram instrumentos ofensivos. As portas geralmente se usam para defesa. Você nunca viu um soldado usando uma porta de arma, a não ser improvisando no momento que não tem nada para ele usar. Ele vai jogar uma porta para se defender, mas a porta, ela é um instrumento para defesa. Quando o texto fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, significa que a igreja está rompendo as portas do inferno, ela está invadindo o inferno, e o inferno não vai conseguir resistir ao avanço da igreja na terra. E aqui fala, dar-te-ei chaves, as chaves do reino do céu. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, essa é a igreja. Ontem o Tom teve falando, lembrando a gente daquela palavra no original, em aramaico, né? Você vai encontrar o conceito de comunidade. E no grego, eclesia vai apontar para a gente uma assembleia de governo, porque isso era eclesia na cultura grega, em Atenas, naquela época. Era um grupo de pessoas com maior idade que se juntavam para decidir questões relacionadas à cidade. E esse é o poder da igreja. Nós precisamos usar as chaves nesse momento. E nós vamos orar nesse momento. O Dudu acabou de chegar. E eu quero orar com vocês por essa live. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, abençoando esse momento que a gente vai ter, essa conversa que a gente vai ter com o Dudu. Queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo na igreja. Tudo que o Senhor está mexendo dentro do nosso coração. O Senhor está usando toda essa situação para mexer dentro do nosso coração. Primeiro, o Senhor está tratando com a igreja. E, Pai, nós queremos ouvir a sua voz nessa noite. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, porque a gente deseja ouvir a sua voz. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. O Senhor Jesus e a sua palavra são o pão diário que a gente necessita. E nós queremos ouvir palavra fresca do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ei, come on, bro! Fala, meu irmão! Como é que você tá, Como é que irmão? tá? Cacau, tudo bom? Que alegria, cara! Gente, manda um Bom aviãozinho tá falando aí, com vocês. Chama a galera que o Dudu chegou aí para nossa olha conversa. quem chegou. Não, deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Cadê o Samuel? Oi! Foi muito interessante quando eu fui falar para o Samuel. Samuel, sabe quem vai estar na live com a gente hoje? Eu falei assim, lembra daquele menininho que você ficou cuidando? Ele cuidou muito do Joshua lá na escola do Dunamis. Joshua, the Brave Heart. Sei. Né? Aí eu falei, é o papai do Joshua. Aí na hora que eu falei isso, Deus falou comigo assim, vai chegar um momento onde nós vamos ser conhecidos por sermos pai do Joshua, pai do Samuel. Cara, Deus falou muito comigo isso. Em nome de Jesus. Uau! É igual Glória a Susana Deus. Wesley, Eu recebo né? essa palavra. Cara, nós vamos ser conhecidos por ser pai deles. A história de Susana Wesley, né? Que muitas mulheres... É verdade. Muitas mulheres às vezes estão em casa, estão ali passando roupa, cuidando dos seus filhos, naquela função da casa. Às vezes a gente tem uma visão de que a casa tem menos valor. Você vê o movimento feminista... menos espiritual, trouxe o conceito de que, não, direitos iguais, a gente precisa trabalhar igual os homens e tal. Só que aí o que aconteceu? Desvalorizou a casa. Hoje o que acontece? O homem sai, a mulher sai, deixa sob o cuidado da babá, as crianças são educadas pelo Netflix, pelo YouTube, e os pais saem para fazer dinheiro, para comprar brinquedo, para comprar viagem para os Estados Unidos, para dar o melhor para os nossos filhos. E eu nunca me esqueço, Dudu, falando desse assunto, eu acho que é muito do Espírito Santo, isso que a gente está entrando agora. Eu nunca me esqueço que eu estava num hotel lá em Nova York, viajando igual um louco, naquela época
que você me conheceu tocando com um monte de gente. E aí eu tava lá no hotel, Lembro. passei em casa no Rio de Janeiro, peguei minha mala. O pessoal que fala assim, puxa, queria tanto viajar igual vocês, você não sabe a correria que é. Passei, peguei a mala, deixei a roupa suja, peguei outra mala limpa, já fui para outro aeroporto, cheguei lá em Nova York, peguei aquela grana que eu tinha ganho, liguei para casa para falar com a minha esposa, pedi para chamar o Samuel. O Samuel tinha 2 anos de idade. E eu falei assim, filho, papai ganhou um dinheiro, papai vai comprar o melhor brinquedo aqui dos Estados Unidos para você. Me fala qual é o brinquedo que você quer. Ele tinha 2 anos, ele olhou, quer dizer, ele falou comigo, não era vídeo chamado, era áudio. Ele falou assim, papai, eu não quero o brinquedo, eu quero você. E a gente acha que os presentes vão substituir a presença. E a gente jamais pode substituir a presença com presente. O que os nossos filhos precisam é da gente presente. E ali eu tomei a decisão de mudar a minha vida, mudar o rumo da minha vida, cara. Aquilo dali me desconstruiu. E eu acredito que o que está acontecendo agora nas nações é que Deus está desconstruindo muitas coisas na gente. E eu queria muito ouvir assim, o que Deus tem falado contigo nesse período de construção e desconstrução de valores, de coisas, que eu acredito que o Senhor está mexendo em muitas coisas. Lúcio, eu creio que esse assunto, cara, é muito, muito pertinente. Deus tem falado muito comigo sobre família e eu creio que existem 2 grandes oportunidades para nós como igreja, como discípulos, nesse tempo aí de quarentena, né, de isolamento. Então, você estava falando dessa questão da família, né? Você falou da Susana Wesley, mulher de Deus. Eu até tive agora, recentemente, lá na casa de John Wesley, que virou um museu. E eu tive a oportunidade de comprar um livro devocional que ela escrevia de cartas, que ela escrevia pro seu filho. Então, eram cartas que ela mandava para John Wesley, encorajando ele a continuar pregando, apesar da oposição, que a gente vê agora, anos depois, né? John Wesley foi em 1735 que ele começou o ministério, por aí. E a gente acha que ele não teve oposição, né? Na verdade, ele teve muita oposição, teve muito crítico. E aí eram cartas da mãe dele, durante o ministério dele, apoiando ele e falando para ele não desistir. Assim, um livro sensacional. Comprei para deixar com a minha esposa, já profetizando. A Kristen tá por aqui, tá dançando com o Joshua na sala. Que legal. Gente, olha, ela é excelente mãe. Que linda. A gente honra jovem. Que mãe linda que ela é. Eu falo, Joshua. É a vivalista, cadê o Joshua? O pessoal fala assim que sempre, como é que é? De trás de um grande homem de Deus tem uma grande mulher de Deus. Eu não falo de trás, eu falo ao lado. Ao lado. E assim, ao lado, nessa missão ao lado, né, cara? Deus colocou essa leoa do teu lado aí, cara. Verdade. Kristen, né? Ela é uma leoa, cara. Ela é uma mulher de oração, mulher de Deus. Exatamente, cara. Ela é uma mulher que ela tá sempre intercedendo pela tua vida. E eu vejo muito do teu ministério é resultado dessas orações, cara. Com certeza. Tem vezes, Lúcio, que eu tô para pregar, eu tô viajando, aí de repente chega uma mensagem dela. Olha, senti que tem uma pessoa com tal idade, com essa condição. E, cara, eu falo a palavra, batata. Toda vez que eu falo, a pessoa tá lá. E aí acontece uma cura, um romper. É bem interessante. Você tá quanto tempo você tá casado, Dudu? Eu faço 5 anos agora. 5 anos de casado em julho. Você sentiu muita diferença no seu ministério depois que você casou? Muito, muito. Outra coisa. Parece que vem uma autoridade da parte de Deus, até para poder, discipular jovens, né, que estão namorando e etc., mas também para ministrar famílias. Eu senti mesmo um liberar de uma autoridade nova. Foi muito especial. Casei com 24 anos, ela tinha, acho que 21 na época. Que jovem. Casamos cedo.
Já dá para ver que ela tem uma graça profética, assim, grande, né? Ela é Sim, americana, para quem não sabe, né, Dudu? ela é americana do Sul, Uau. lá da Georgia. Oh, Southern food is the É, best, bro. fried chicken. É verdade, é verdade. E sabe de uma coisa, eu ia te perguntar, como a tua igreja local te reconhece em se tratando dos cinco ministérios? Qual é a graça que a tua igreja local te reconhece? Essa é uma pergunta interessante, Lúcio, porque a gente, como você conhece a gente de perto, né? O pessoal é muito Uhum. novo. E o pastor Theo Hayashi, você conhece já ele há longa data, ele fala muito pra gente tentar não rotular os líderes jovens, porque, assim, muitas vezes tem um cara que tem uma graça sei lá, no evangelismo ou no profético. E às vezes a igreja tem muita pressa, né, em estabelecer que o cara é um Em botar o evangelista, label, né? em colocar o label. E quando o cara é jovem, ele não tem maturidade para entender que aquilo pode ser um músculo profético ou um músculo evangelístico ao invés do chamado dele. E aí ele pode Hum, privar ele de desenvolver outras áreas da vida dele. Então, Totalmente. O Theo ele fala muito pra gente, cara, eu não vou colocar um label em vocês, porque hoje você tem uma graça para evangelismo. Eu passei anos assim no meu ministério, eu não tô há tanto tempo assim, eu tô há quase 10 eu lembro, anos, eu lembro. mas eu passei anos só fazendo itinerante. E para mim, Isso. na minha cabeça, eu era, cara, eu sou um evangelista. Eu amava É de, isso cara, ficar na rua e pregar e ver salvação, e eu ainda amo isso. Mas aí Deus Aham. me levou para uma Cruzada, né? cruzada e eu ia para África. Levantar a cadeira de roda. Cara, e o meu coração queima por isso ainda. Eu amo ver salvação, eu amo evangelismo. Só que aí Deus me levou para uma temporada onde o meu coração começou a queimar por ensino de treinar missionários. E aí eu passei Olha um só. tempo treinando as pessoas que iam fazer aquilo que eu estava fazendo antes. E depois eu entrei numa temporada que eu comecei a pastorear, cuidar de jovens, jovens famílias, jovens na igreja, etc. Então, o fato do Theo não ter colocado um label em mim, quando eu tinha te fez 23 desenvolver anos, outras graças. é, fez eu desenvolver outras áreas. É como um jogador, né? Um jogador que tem aquela jogada Totalmente. que ele corta para a direita e chuta. Ele pode ficar com aquela jogada pro resto da vida, até aposentar. Ou o técnico, e o Theo, você conhece ele, né, Lúcio, bem? O Theo, ele tem Ele é totalmente coach ele técnico. ele é um técnico excelente, Excelente, né, assim. cara? Que líder. Ele falou, cara, Meu, você que chuta líder. bem de direita, você é um bom evangelista, então eu vou colocar você para chutar de esquerda. Você vai ficar uma temporada ensinando. Porque lá na frente, quando você Uau. tiver 30, 40, 50, 60 anos, o fato de você fortalecer esse músculo hoje vai garantir que você seja um líder apostólico lá na frente. E não quer dizer que seja um apóstolo, Uau. mas um líder que consegue flutuar. O apóstolo, né, ele é aquele que consegue flutuar em ministérios diferentes para a construção, para a edificação do reino. Então eu creio que Deus liberou uma graça de evangelismo na minha vida. Eu estou aprendendo a pastorear. É um desafio para mim, mas eu estou aprendendo a gostar disso. No começo foi muito desafiador. Mas eu falo para os jovens que eu discipulo, não se rotule tão cedo, né? Porque às vezes uma graça que você tem com 20 anos possa ser só um músculo de um chamado que envolve um big picture, uma visão muito maior lá na frente. Sabe o que Então, eu entendi, Dudu, em relação a isso? Eu acho muito interessante. A gente nem programou o que a gente ia falar, né? uh-huh, Mas a gente sempre foi reconhecido como profeta. sim, E é muito interessante que a gente chegava às vezes assim, ó. A gente foi para os Estados Unidos 2 anos atrás e o pastor perguntou, e tal, qual é a graça, né, que vocês têm, que vocês são reconhecidos? Essa mesma pergunta. Aí eu falei, não sei, acho que uma graça profética tal. Aí, cara, o pastor da América Latina, lá em Miami, vira e fala, temos acá os profetas Lúcio e Cacau. Cara, fez uma fila esperando profecia. Cara, eu olhei pro... Bem latino, assim, né? Fez, tipo assim, uma fila para esperar a profecia. Cara, mas Deus, ele é tão incrível que aonde há demanda, há unção. É a história da viúva Eliseu. Enquanto tinha a vasilha, vinha o azeite. A gente começou... sim, Naquele dia, Deus derramou aquela unção profética de vidente.
Aquela que você vê o raio-x da pessoa e caía um pro chão, caía outro, caía um, caía outro. Deus, assim, revelando muito ambiente, muito profético. Aí a gente vem para Foz do Iguaçu. A hora que a gente chega na cidade, Deus derramou a unção pastoral, porque era a demanda dessa terra, demandava uma unção pastoral. Cuidado. A gente achou assim, que tinha um coração para os jovens. Só que só veio família precisando de restauração, família. E Deus começou a derramar essa unção, principalmente no meu marido. Eu falo, meu Deus, eu não te via como pastora, assim, uma graça pastoral. E hoje eu vejo que Deus derramou a graça pastoral, porém ele tem muito do apostólico, né? Porque ele vai desbravando, né? E a gente está plantando a Love Church, sabe? Que Deus colocou a Love Church no nosso coração já tem alguns anos, mas ela ficou no papel anos e agora ela saiu do papel, né? Sim, sim. Ela tá aí, então são as pessoas que estão aí assistindo a gente. Que legal. Um dia eu vou estar aí com vocês lá, pessoalmente. A gente tem as ovelhinhas lá de 40 anos, ovelhinha de 60. Mas sabe uma coisa muito interessante, e é por isso que eu queria te convidar para essa live? E só uma coisa, tem uma ovelhinha nossa aqui aí com uma ovelhinha de você. Ah, eu sei. É verdade. Eu sei, tô ligado. Ele tá ligado. Aqui, a conversa por trás aqui nos bastidores, de pastor para pastor. De pastor para pastor. Mas é isso. Mas, ó, eu queria muito que você participasse com a gente, sabe, Dudu? Primeiro eu quero te honrar, cara. Honrar o homem de Deus que você é, cara. Honrar... agora há pouco, uma pessoa escreveu, não duvide do grande pastor que você é. E isso, o corpo de Cristo reconhece as graças, né? Não é a gente. Hoje em dia tem muita gente que se auto-intitula, né? Tem muita gente que coloca a mão, se auto-envia, né? O cara... É verdade. É aquela coisa meio esquisita, né? Tipo, o cara começa um ministério assim, ele se ungiu, ele se enviou, aquela coisa meio estranha. Quanto né? tempo você tá lá com o Theo? Quanto tempo faz? Faz quase 10 anos. Show, né, amor? Show. 10 anos. E assim, mas eu tenho certeza, já a gente comenta sobre isso, mas por que eu estou falando isso? Porque é o corpo de Cristo que reconhece a graça. Né? Então, assim, eu vejo como que não existe líder sem liderados. É verdade. Então, a maior marca de um pastor, Jesus falou assim, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, a marca de um pastor não é o título. A marca de um pastor é se ele tem ovelhas que seguem a voz dele. É verdade, uau. Você entende? Uau. Então, eu acredito assim que Deus está chancelando, Ele está respaldando a unção que foi dada através de imposição de mãos na sua vida. Amém. Essa unção, ela foi florescendo, porque é o cajado, né? A vara de Arão florescia, cara. Então, assim, esse cajado, ele vai florescendo. E também era escrito mensagens, né, no cajado. Então, assim, você vai escrevendo a sua história com Deus naquele cajado. Quando você recebe... O que você tem na sua mão aí, Moisés? Né? Eu tenho um cajado. Mas aquela vara, né, ela vai carregando depois, conforme você vai caminhando, você vai escrevendo uma história nela, ela vai florescendo de diferentes formas. Eu acredito que Deus vai confirmando e ampliando esse rango ministerial, né? E isso tem acontecido com a gente. Eu sei que isso vai acontecer contigo. Hoje você é jovem, né? A gente também é jovem, talvez não tão jovem, mas os anos vão passar e você vai ver os frutos, porque hoje, assim, é uma das coisas que mais me alegram. E é Isaías 53. Ele olhará o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Você vai olhar para trás e você vai ver os frutos daquilo que você foi se doando, dando a sua vida. E os frutos falam de pessoas. Hoje eu encontro pessoas por diferentes nações que vêm e me abraçam. Quando eu chego num país, o cara vem e me fala, cara, você sabia que você me deu uma palavra, aquilo mudou a minha vida. E eu falo assim, você se lembra? Muita gente vem para mim e fala, você se lembra daquela palavra? Eu falo assim, cara, não lembro. Mas Deus se lembra, né? Deus se lembra, assim, existem vezes que eu lembro, mas muitas vezes eu não lembro. E talvez você não se lembre, mas essa é a razão pelo qual eu queria que você se conectasse com a gente. Quando a gente veio para cá, para Foz do Iguaçu,
A gente estava aqui, veio enviado lá da Argentina. A gente não tinha muitos recursos, a gente tinha uma palavra. E tudo que a gente precisa é uma palavra, cara. E a gente estava aqui, a gente estava orando, e eu sei que a palavra de Deus fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue é o Senhor da seara para que equibalo os trabalhadores, né? Então, e eu falava assim, Deus, onde estão os trabalhadores? Aí veio eu, minha esposa, meu filho Samuel, nessa época ainda não tinha o Gabriel, e a gente estava aqui orando, falando, o Senhor enviou a gente para essa terra. Envia os trabalhadores. E quando a gente estava no primeiro ano de igreja, na plantação, bem no comecinho, eu recebi uma chamada tua, cara. E eu nunca vou me esquecer disso, cara, porque aquilo foi resposta de oração para mim. Aquilo me deu fôlego, aquilo me deu esperança. E cara, eu honro a tua vida por ter ouvido o Espírito Santo. Talvez eu lembro que eu te liguei, Lúcio, mas eu não tenho a menor ideia do que a gente falou. Viu como é? Tá vendo? Querido. Assim, mas eu lembro, ó, quer ver, uma das coisas que você me falou foi o seguinte, você falou assim, Lúcio, invista em internet, invista em vídeos, porque Deus vai te usar com vídeos. Isso ele ainda não obedeceu, tá? Essa palavra, tá? Eu tô sendo empurrado, eu tô me forçando, porque não é algo sabe quando você assim, puxa, mas tem tanta gente que faz, tem tanta gente que é boa nisso, deixa pra... Só que eu lembro de uma história no filme do Gladiador, na história, não sei se você lembra desse filme do Gladiador. É um dos meus preferidos, esse Rocky Balboa. É verdade. E aí na cena do Gladiador, ele fala assim, o senador fala pro Russell Crowe, fala assim, give Rome back to the people, devolva Roma ao povo. E ele fala assim, but I'm not a politician. Mas eu não sou um político. E aí ele fala, that's why must be you. Por isso que tem que ser você. E porque eu não queria isso, talvez Deus está me empurrando para isso, né? E você me deu essa palavra. E hoje está acontecendo essa palavra, essa live é resultado também disso. Eu continuo falando para ele, faz vídeo, ele fica, ai, mano... Lúcio, eu vou te desafiar então a fazer um por semana, hein? Deixar no teu feed lá, um por semana. Toda terça-feira, meio-dia, você solta o seu vídeo lá. É um profeta. Cara, você é muito profeta, né, Dudu? Fala aí. Porque eu falei pra ele, a gente falei, que dia? Tem que ser numa terça. Ela falou, tem que ser terça-feira e tem que ser semanal. Você tá brincando? Não foi nem carne nem sangue, meu filho, que te revelou. Tá vendo? Não dá pra rotular, que você também é profeta, evangelista, pastor, meu filho. Mas os 5 ministérios. Jesus era os 5, cara. Mas eu creio que Deus está levantando essa geração realmente para ser profética, para carregar o fogo do evangelismo, para cuidar de pessoas, né? E avançar com o reino de Deus. Agora, terça-feira que vem já. Eu tô aguardando teu vídeo, Lúcio. Não, eu tô nesse desafio. Deus falou pra gente de fazer nesse período de que a gente está em confinamento. Deus deu a estratégia pra gente intensificar a vida da igreja. A gente não está se reunindo lá no templo, mas a gente intensificou a vida da igreja em 2 pontos. A gente está com oração 24/7, relógio de oração. Toda a igreja está orando. Em 30 minutos a gente está se revezando em turnos. E a gente está se reunindo, congregando virtualmente, né? Porque virtual não é sinônimo de falso. Virtual é simplesmente não presencial. Então, assim, a gente não está presencialmente ali. Mas isso fala muito da unidade do Espírito, né? Porque as coisas do Espírito são invisíveis. O sinal da internet você não vê, mas a gente está conectado em diferentes lugares. Então, a gente está nesse projeto de fazer reuniões diárias, 7h30. E a gente vai fazer, depois que terminar isso, eu assumo esse compromisso contigo e com o Senhor e com a minha esposa que está me cobrando. Boa, agora vai, galera. Coloca aí, hashtag Lúcio Terça-feira. Curte, é o nome, ó, é o nome. Muito bom. E me conta uma coisa, Dudu. O que Deus está te falando nesse período de confinamento? Qual é a mensagem que o Espírito Santo trouxe para a família Nunes aí?
E qual é a mensagem que o Espírito Santo está dando para você, para a igreja nesse momento? Cara, eu acho que duas coisas muito fortes. A primeira que eu sinto é que é um tempo de cavar o nosso próprio poço, né? Quando eu falo cavar o nosso próprio poço, é cada discípulo, cada cristão. Você teve com a gente no Descend, você viu que foi um derramar, né? Muito poderoso. E foi só uma demonstração pequena daquilo que Deus já tem feito na igreja brasileira. A verdade é que hoje existem focos de um derramar de Espírito Santo em vários lugares do Brasil. Eu creio, Lúcio, que é um começo de um derramar forte que a gente vai ver na nossa nação. Em Atos 19, essa foi a palavra que Deus me trouxe, do ponto 1 que eu vou falar. Atos 19, tem um grande avivamento em Éfeso. Deus está usando Minha Paulo. palavra favorita. Essa palavra é linda. Deus está usando Paulo, sinais, maravilhas, sinais extraordinários, né? A palavra fala. Tipo, um sinal já é extraordinário. Como que é, então, um milagre extraordinário? É mais poderoso ainda. Então, salvação. As pessoas estão trazendo livros de bruxaria e queimando os livros, que é o reino de Deus invadindo a esfera da educação. Está tocando a sociedade. Está trazendo uma transformação. E nesse cenário de avivamento, aparece um homem possesso e os 7 filhos do sacerdote Seva, eles vão expulsar aquele demônio. E o demônio vira para os caras e começa a pregar para os caras. Ele diz, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Então, o que a gente vê aqui? Um cenário de avivamento, uma cidade de avivamento, 7 pessoas que estavam inseridas num contexto de avivamento, mas não carregavam a autoridade que o avivamento proporcionava. Então, o que eu sinto que é nesse tempo, Deus? Eu sinto que é um tempo de oportunidade. É um tempo de, sim, cara, ter um derramar na nação, mas a nossa geração precisa entender que o fato de você estar no ambiente de avivamento não quer dizer que você é um avivalista. Uau. Então, o que eu sinto que nesse momento o Senhor tem falado conosco cava o teu poço. Aproveita para mergulhar em intimidade, aproveita para mergulhar na Bíblia, aproveita para orar. Pastor, mas então a autoridade eu tenho que comprar? Não, você tem que conhecer Jesus. Porque a mensagem da falsa graça vai falar que não precisa de relacionamento. Eu não me relaciono para comprar unção. Eu me relaciono porque eu amo Jesus. Enquanto eu conheço Ele, Ele revela aquilo que já é meu por herança. Então eu sinto que nesse tempo, Lúcio, Deus está falando, olha, não existe carteirada no mundo espiritual. Que foi o que os 7 filhos de Seva tentaram fazer. Dar uma carteirada. Então, cara, aproveita para cavar o teu poço. Vocês que estão assistindo, aproveita, cara, para mergulhar em Jesus. Amém. Eu sinto que, às vezes, a nossa geração hoje tem mais apreço por ouvir pregações de pessoas, e nada contra isso. Eu leio livros, eu tenho pastores que eu amo ouvir. Mas a gente tem mais apreço, muitas vezes, a ouvir pregações de outros do que ter tempo de oração no secreto, ter tempo de intimidade com Deus. E o que a gente está colhendo hoje, Lúcio, você sabe muito bem que é uma resposta de oração que pais e mães na fé geraram no espírito, no secreto, né? No secreto, em oração. Neuza Itioca, Valnice, Ezenete, né? Então, a gente vem, eu falo, né, muito para os jovens lá da minha igreja, cara, não é que está acontecendo aqui com a gente, que a gente que criou a onda, que a gente que inventou a roda. Dan Duque, o Mike. Dan Duque. Cara, o que é isso? Mike Shea ali. Com certeza. Então, esse é o primeiro ponto, cara. Eu creio que é uma oportunidade da gente, acertar a casinha, cara. Ter tempo com Deus, cavar o poço, falar mais está escrito do que eu sinto. Porque a nossa geração, às vezes, é tão profética, entre aspas, que esquece de ter apreço pela palavra. Né? A gente vê que Jesus, ele se manteve firme diante das tentações, dizendo está escrito. Então, ter apreço pela Bíblia. Esse é o ponto 1. Ponto 2, Lúcio, que eu sinto muito forte é a palavra que o profeta
trouxe para o rei Ezequias, que foi um grande rei, né? Ele fala assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E, Uau! e aí o rei, ele ora, ele se arrepende. O profeta Isaías volta e fala assim: você tem mais 12 anos. Então, o que ele sabe, Lúcio? Ele sabe de uma coisa, que ele ia morrer, e a outra coisa, ele tem 12 anos. Outra coisa que ele sabe, ele tem que pôr a casa em ordem. Ele tem 12 anos para cumprir uma tarefa. Ele morre, quem assume é o seu filho Manassés. E Manassés é o pior rei da história de Judá. Então, o que a gente vê ali? Um rei Ezequias, que foi um rei excelente. Ele foi um rei bom, só que ele não conseguiu passar o legado para a próxima geração. E a gente começou essa live falando do Samuel e do Joshua. Miles Monroe falava, né, que sucesso sem sucessor é fracasso. Meu, foi muito doido isso, porque eu fui explicar pro Samuel: filho, sabe com quem é a live? Sabe quem é o tio Dudu Nunes? Ele: não, mamãe. Eu falei: é o pai do Joshua, aquele menininho que você ficou cuidando. Só que quando eu falei isso, foi muito forte. E olha só como é que a gente vai associar daqui para frente quem vai ser a gente. O fulano é o pai do Samuel, é o pai do Joshua, as nossas flechas. Eu recebo essa palavra. Ontem, meu filho tem 2 anos. Ontem ele expulsou o primeiro demônio da vida dele. Conta aí, conta essa experiência aí. Conta aí, como é que foi isso, cara? Cara, a Kristen estava aqui embaixo fazendo uma live com a Júnia. Uhum. E aí, de repente, elas começaram a falar de sonhos, de ataques noturnos, etc. E quando elas estavam falando isso, a Kristen sentiu que a atmosfera mudou no mau sentido. Sabe quando você sente que, cara, alguma coisa aconteceu no espírito? Uhum. E nesse momento, eu estava no quarto dele, com ele no colo, fazendo ele dormir. E aí, cara, nesse momento, no mesmo momento, a gente não tinha se falado, mas quando a Kristen sentiu isso, eu estava lá em cima, ele estava no meu colo, daqui a pouco ele começa a olhar fixo. Ele estava quase dormindo. Ele começou a olhar fixo, olhando assim, e ele começou a falar: um menino, menino. Mas num sentido assim de, cara, o que está acontecendo aqui? E na hora eu senti uma opressão maligna mesmo. E aí eu senti o Espírito Santo falando: ensina ele a expulsar. Uau! Isso é muito pontual. O que você está falando está ensinando as pessoas aqui nessa live. Eu coloquei as mãos, eu falei: filho, estende as mãos. Fala Jesus. Aí ele falou: Jesus. Vem com o seu fogo. Ele: vem com o seu fogo. Foi impressionante que ele não teve medo nenhum. E pela reação dele, ele estava tendo uma visão aberta. Uau, e ele foi repetindo, e aí, eu não tenho visão aberta, mas eu sinto às vezes muito forte no meu espírito. Eu falei: filho, você vai começar a ver os anjos. Aí ele fez assim, ele levantou e começou. A galera da live vai achar que eu tô ficando maluco, né? Levantou e ele ficou assim, ó, olhando para cima. Esse povo aqui, as nossas ovelhas já sabem que a gente é meio doido. A gente já também é meio doido. E ele ficou olhando para cima, Lúcio. Ficou olhando para cima, assim. Aí eu falei: filhinho, você tá vendo os anjos? Ele falou assim: yeah. Aí eu falei: o papai vai contar até 3 e em nome de Jesus o menino vai sair. Eu falei: 1, 2, 3, sai em nome de Jesus. Aí ele falou assim: papai, menino saiu. Aí acabou a live da Kristen, ele desceu. Olha aqui, ele tá falando agora. O menino saiu, eu fiz assim: sai, acabou de falar aqui. E aí ele chegou, ele desceu e falou para Kristen o seguinte: o menino saiu em nome de Jesus. Uau, cara. Foi a frase. Ele tem 2 anos. Ele fez 2 anos no dia do Descende. Mas ele é teu filho, cara. Ele vive o que vocês vivem. Vocês vivem diariamente isso. Amém. E ele falou isso. Então, a segunda coisa, Lúcio, eu sinto que Deus está trazendo avivamento para as casas. Uau! A gente vê, cara, que o que sustentou o avivamento em Atos não foi só o templo, foi o templo e as casas. É isso. Tanto que em Atos 12, quando Pedro ele sai da prisão, ele não vai para o templo, ele vai para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. E quando ele chega na casa de Maria, a igreja estava na casa, orando. Então, o que a gente vê aqui? Uma igreja que ora nas casas. Cada casa é um lugar de avivamento. Então,
tem muito crente, cara, que tem se... E eu não sou contra trabalho, você sabe que a gente... Bom, pastor trabalha muito, a gente está envolvido em muita coisa aqui. Eu amo trabalhar, eu amo aquilo que eu faço, mas tem muito crente que está escondido no trabalho porque não quer voltar para casa e lidar com a família. Uau, triste. Tem muita gente que está lá vivendo em academia, e eu não sou contra exercício físico, mas porque não quer voltar para casa e lidar com o casamento. Tem um estudo recente nos Estados Unidos que fala que um pai tem, em média, 36 segundos de tempo de qualidade com o filho nos Estados Unidos. 36 segundos. Meu irmão, você pode ser o melhor líder, você pode ser o melhor pastor, você pode ser o melhor, cara, o profissional. Pode ser Ezequias. Com 36 segundos, você não pode esperar algo diferente de um Manassés. Então, o que eu sinto que é esse tempo? Deus falando, cara, oportunidade para intimidade comigo e oportunidade para colocar a casa em ordem. Porque avivamento precisa penetrar as casas da nossa sociedade. A gente precisa ver famílias saudáveis que vão resplandecer a glória de Deus. E desse jeito a gente vai ver. Para pensar, você passa quanto tempo na igreja, um cristão comum? Duas noites por semana? E a sua casa? Cara, você está lá todo dia. Por que a gente vê tantos jovens, adolescentes longe de Jesus? Porque a família está colocando uma responsabilidade de discipulado no pastor, quando deveria começar no pai. Exato. Quando deveria começar na casa. Depois chega o pastor, chega a mãe lá desesperada, falando, pastor, dá um jeito no meu filho que ele não quer saber de Jesus. É óbvio que a gente vai fazer o nosso melhor, mas a responsabilidade começa na família. Cara, então, a gente tem que falar o seguinte, ó, você pode passar uma vida levando o teu filho na igreja, mas se você nunca levou ele à presença de Deus, não espere que ele vá viver no caminho do Senhor. É verdade. Você pode passar uma vida levando a criança na igreja, no templo. Sem nunca ter levado ele à presença, aos pés de Jesus. É isso. É isso. Eu creio que esse é o momento da gente falar, cara, legal, descendo, vamos colocar o sapato para cima, mas se não tiver porta fechada na minha casa, não tem sapato para cima que aguente. Exatamente, cara. Você acredita nisso? Olha, cara, isso foi muito Espírito Santo que você falou. Porque, cara, você sabe o quanto eu amo e respeito tudo. Assim, o Theo, o Dunamis, a Zion. Respeito muito, cara, o Andy Bird, o Lou Engle, o The Sand. Tudo, cara. Todo esse movimento. Você sabe, eu tive apoiando, ajudando na organização da parte latina lá em Orlando. Fui em Orlando com toda a minha família ali. Tive agora lá no estádio do Morumbi, né, em São Paulo, né, cara? Tive ali, não foi no Allianz Parque. Mas tive ali, porque eu creio nisso. Só que uma coisa o Espírito Santo me falou, cara, quando eu estava lá em Orlando. Você conhece a Shayla? Conheço. Então, eu estava lá em Orlando e terminou o evento de Orlando. Eu estou sendo bem assim, sincero contigo, cara. Terminou, eu falei, uau, muito legal, cara. Mas eu tinha tido uma visão em 2016 da onda. E eu vi essa onda em Orlando. E eu estava descendo de avião, preguei, comecei a pregar em algumas igrejas, falei da onda que ia se levantar em Orlando, do maior movimento missionário que ia se levantar. Eu vi uma onda quebrando, indo para o norte da América, depois uma onda descendo para o sul da América, depois essa onda cruzava para a Europa e chegava até a Rússia, na Ásia, e eu vi ela estourando, nascendo em Orlando. E em 2016, Deus me mostrou essa onda. Em 2018, o Theo me chama para uma reunião com o Andy e me conta, cara. Primeiro o Theo me chama e fala assim, cara, o Andy me chamou, eu nem sei muito bem o que é isso, mas eu sinto que você precisa vir aqui me ajudar. Você topa vir aqui na farm? Eu falei, não, beleza, vou. Aí cheguei lá, sentei, e aí quando ele começa a contar, eu falei, uau, cara, essa é a visão que eu tive em 2016, cara. Eu falei, isso. Aí ele perguntou, aí ele falou comigo, você tá nisso? Eu falei, claro que eu tô. Você já viu o símbolo da Love Church? The Call, the Send. Eu falei, cara, não tem como eu não estar nisso. Deus, com essa palavra da minha vida.
Só que eu entendo, e aí que é o ponto que eu acredito, que a gente estava com a setinha para cá, a gente não pode esquecer que a origem da setinha para cá foi a setinha para cá. Sim. O Descend surgiu do Decol, surgiu da intimidade, surgiu do quebrantamento, da confissão de pecados. Sabe? Se a gente não entender a nossa origem, a gente não vai ter um destino certo. Uhum. Eu acredito que a onda, ela estava vindo forte, forte, forte assim, e ia pegar a Argentina, já ia ter o estado da Argentina. E se a gente fosse naquela velocidade, lá na frente ia dar ruim. Então, o que Deus fez? Ele botou um pause. Não é que acabou o negócio. Ele botou um pause e falou assim, põe a casa em ordem. É hora... porque se não surgir da casa, não adianta a gente falar de transformação de cidade, Dudu, sem a gente falar de transformação pessoal. Provérbios 16:32 fala assim, é melhor um homem que domina o seu espírito do que um homem que conquista cidades. Então não adianta a gente querer tomar cidades para Cristo, conquistar cidades para Cristo, sem que Cristo conquiste a gente primeiro. Ele quer conquistar o nosso coração. Ele quer conquistar... hoje a gente estava falando aqui, a minha esposa estava falando assim, o que tem de mulher reclamando da louça. Eu falei, mas cadê o marido que não vai ali lavar a louça para a mulher? É verdade. Em casa. Tá dentro de casa. Ó, Deus parou tudo, cara. Fala Deus. Eu era uma das que estava reclamando, mas eu falei, ele lava a louça. Mas o problema é que gente, brota a louça. Quem concorda comigo aí na live? Isso é verdade. A gente querer ser benção. Lúcio, isso aqui, ó, que você falou agora, foi a palavra que o Luiz Hermínio entregou para mim lá no Allianz, no dia do Descend. Ele falou, cara, no meio do mover, ele falou assim, olha, Deus está guardando a casa de vocês. Eu vejo Salmos, até abri aqui para declarar isso sobre a live. Amém. Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E ele falou o seguinte, a casa vem antes da cidade. Primeiro o Senhor guarda a casa, para depois tocar a cidade. Uau. E realmente, essa palavra que você está trazendo, essa palavra também de Isaías com Manassés, essa palavra que o Luiz Hermínio trouxe lá no dia do Descend, de Salmo 127, é uma colisão, cara. É Deus falando para a nossa igreja, para a igreja brasileira. E eu não sou contra evento, de maneira nenhuma. A gente faz evento no Dunamis, na nossa igreja. Mas se não tem transformação de famílias, se não tem casamentos saudáveis, sabe? Tem alguma coisa de errada se a taxa de divórcio na igreja é a mesma fora da igreja. A gente tem que parar um pouco e falar, cara, qual que é o problema? Aonde que a gente está errando? Qual que é a ênfase que a gente não está dando para as famílias, para as crianças? Então, realmente, Lúcio, eu creio que esse é um pit stop de, cara, vamos colocar a casa em ordem para depois acelerar. Enquanto você falava também das flechinhas, sei que você ama avivamento, tem um grande avivalista chamado, já faleceu, chamado John D. Lake, que foi um avivalista enviado para a África do Sul, para a África. E ele falava o seguinte, com uma mão, ele tinha um ministério muito forte para curar enfermo, né? Ele falava assim, com uma mão eu toco o trono de Deus e com a outra eu toco o enfermo. E a mão que toca o enfermo, ela é completamente dependente da mão que está tocando o trono de Deus. Então, enquanto a gente está indo para o ID e ver realmente esse avivamento tocando, invadindo a sociedade, a gente não pode esquecer do beabá, que é intimidade com Deus, 2, que Deus venha abençoar as casas, para que a partir das casas a gente possa ver esse avivamento se espalhando pela cidade. Uau! Deus é tão amoroso, tão misericordioso. E assim, você que é um pai, cara, às vezes assim, eu não sei qual é a tua visão em relação a tudo isso, mas tem muito doom prophet, né? Que é o profeta, né, daquele cara assim, esse daí é o coronavírus e tal, o juízo e tal. Né? Você tá rindo, você já sabe já. Mas assim, a gente não pode ignorar e a gente precisa entender que Deus não é esquizofrênico, tá? O Deus ali da antiga aliança é o mesmo Deus
da nova aliança, né? A gente só tem uma visão agora mais ampla e mais clara em Cristo. 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, antes eu vi em parte, né? Hebreus fala, o Antigo Testamento é sombra, agora veio Jesus, que é Hebreus capítulo 1, verso 3, ele é a exata expressão do seu caráter. Ou seja, Jesus é 4K, Jesus é a revelação clara de Deus. Então, antes a gente não via, agora a gente entende que Deus é Pai. E englobando o ser Pai, a gente entende o que é disciplina. Hebreus 12 fala que Deus, ele é Pai e ele disciplina os seus filhos. E aqueles que não são disciplinados não entram na disciplina, são bastardos. Então, se a gente é filho de Deus, a gente precisa receber a disciplina. E eu amei conversar com o Lucas Consley, né? Você esteve com ele lá no Descend, né? O Lucas lá do Toma Teu Lugar, o Barbudo, que era da Casa de Davi, e hoje está lá com o Marcos, lá na Argentina. O Lucas, ele falou uma coisa muito interessante, a raiz de disciplina vem de discípulo. É a mesma raiz. Disciplinar e discipular, está conectado. Então, o bom pai é aquele que direciona, disciplina é pedagógica, ensino. Isaías fala que no juízo de Deus está a justiça dele. Ele ensinará ao seu povo a justiça no juízo. Então, tudo isso que está acontecendo, se a gente não interpretar de uma forma pedagógica, o que Deus quer ensinar com tudo isso para a gente? A gente vai perder o tempo. Então, assim, o que você vê da disciplina de Deus? E eu quero entender assim, como você percebe no coração de um pai, você que tem um Josh, você que ama o teu filho, mas você entende que você precisa direcionar ele. Como você vê a teologia? Posso interromper? Vai. Porque ele está falando, eu sinto muito interessante. Nós recebemos uma palavra do Judá Bertelli, que a Love Church ia ter um aceleramento de 50 anos em 5. E muito claro, eu estou vendo esse stop, essa pausa, essa disciplina. Você já viu que quando o filho ele aceita a disciplina, ele vai muito mais. É mais difícil ele errar depois? Ele acelera o processo, né? Ele acelera o processo. Então, eu estou vendo assim, se a gente aceitar a disciplina daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, aí vai vir a aceleração daquilo que ele quer fazer. Que o caráter de Jesus é ser manso e humilde. Ser manso é ser ensinável. Então, a gente precisa, quando Deus mostra a vara, a gente precisa se abaixar. Porque o povo de Israel morreu no deserto, porque não soube se abaixar e reconhecer quando Deus estava disciplinando. Então, peraí, a gente vai ter que ser muito ignorante para chegar e falar assim, não, Deus é bom, paz e amor, tá tudo bem, não. Sabe, aquilo que você está falando, daquela falsa teologia que leva a gente a interpretar, muitas vezes, um nível de bondade que já não é mais bondade, ali já entrou no liberalismo, né? A gente se a gente não tiver o entendimento da santidade de Deus, do temor de Deus, a gente vai acabar sendo o filho de Seba, que é a pessoa que viu o milagre. Hoje tem muita gente no YouTube vendo, o Todd White faz evangelismo na rua assim, expulsa demônio assim, cura gente assim. Aí o cara vai para copiar o fruto sem viver o processo. E esse é o grande perigo de enviar um monte de gente com sapato na mão. Copiar, né, Lúcio, a frase de efeito do Bill Johnson sem a vida de oração que ele tem. A frase de efeito sem unção não transforma. O difícil não é a frase de efeito do Bill Johnson, é a unção que ele carrega. Que ele fala, ele chega lá daquele jeito manso dele e fala, come Holy Spirit. E ele vem, eu lembro a primeira vez que eu vi a Heidi Baker ministrar, e ela falou assim, Jesus te ama, daquele jeito dela. Cara, a galera começou a chorar, a ter encontro com Deus, a ser curada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, a próxima ministração eu vou tentar. Aí eu falei, Jesus te ama, todo mundo ficou olhando pra mim. Eu tava no começo do meu ministério, eu fiquei lá, Jesus te ama. Eu falei, talvez eu tenha que falar mais, né? Porque ela ficou falando várias vezes. E eu fiquei lá, eu voltei de Jesus, por que funciona com ela? Ela tem vida de oração.
ela construiu história no secreto, né? Então, Não é o que nesse você fala, é quem você é. quem você é, você libera aquilo que você multiplica segundo a sua espécie, É isso aí. né? Aquilo que você carrega como essência. Então, eu vejo que nesse tempo, Lúcio, e eu creio que Deus ele está usando, e depende de nós aceitar ou não, como uma oportunidade de pausa. O que eu vejo é um pit stop. Eu peguei o finalzinho já do Senna, né? O brasileiro, amava a Fórmula 1 muito mais do que hoje. A gente E acordava todo domingo. acordava domingo cedo para assistir corrida. E no final, ali nas últimas 15 voltas, fica aquela tensão da equipe. Quantas paradas eu vou ter? Aí os engenheiros entram, faz a matemática, precisa de tanto de combustível, começa a chover, tem que trocar pneu. E a pergunta que eu ficava quando eu era criança é: não seria mais fácil ir com um pneu que está até o final? Mas a cada volta que você dá naquele circuito, você vai perdendo tempo. Então, mesmo que pareça atraso, os engenheiros traziam o piloto para o pit stop, parecendo atraso, e você ficava lá torcendo, leigo. Cara, por que tá parando? Só que aquela parada, vamos trocar o pneu. Então a gente vai fazer 2 paradas, a gente vai colocar meio tanque para o carro não ficar pesado. Vamos colocar o pneu de chuva. Aparentemente a gente está perdendo tempo, mas no longo prazo, Senna, você vai passar todo mundo que te passou. Então o que eu vejo que na bondade de Deus, ele está dando a oportunidade para a gente? É um pit stop. Uau. O que a gente tem que se arrepender? Porque arrependimento não começa lá fora, começa na igreja. A gente ama, né, Lúcio? Joel 2:28. Né? O 28 a gente gosta. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A gente esquece que o profeta fala, depois disso. Depois disso o quê? Depois do quê, né? Depois do quê? O capítulo 2 de Joel é um capítulo de quebrantamento, de arrependimento. É uma convocação solene para jejum, para prantos, para arrependimento. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, uma das coisas que eu creio, Lúcio, eu não creio que Deus está trazendo essa pandemia, mas eu creio que ele tem sim o poder de usar isso para o bem da igreja. Eu creio que ele tem o poder de usar isso para edificar a igreja dele. Por quê? Porque Deus não está preocupado no trono falando o que eu faço com essa pandemia. Exatamente. A questão é, será que a gente... por essa eu não esperava. Por essa, olha, esse vírus aqui me pegou desprevenido. O que eu creio é que o desafio é entender, será que a gente vai abraçar o pit stop de Deus? Será que a gente vai confiar que essa parada, mesmo que não faça sentido, no longo prazo, vai me beneficiar? Porque a verdade, né, Lúcio? Se eu tiver com o carro desalinhado, se eu tiver a 50 por hora, eu não sinto. Você sente? Eu não sinto. Mas quando você cai, pega a Autobahn lá na Alemanha. Se a gente fala de aceleração divina, meu irmão, você que está assistindo essa live, não queira entrar numa aceleração divina sem estar com o teu carro balanceado. Opa! Porque a gente fica orando por aceleração sem estar balanceado com o Senhor, meu irmão, a bênção pode te destruir. Né? Usar a arca do Senhor era um presente para Israel, era a glória de Deus, era a presença de Deus. Mas com um povo que não conhecia os estatutos, era um perigo. Então, a primeira parada em casa, o primeiro pit stop é em casa. A primeira parada é em casa. Ponha a tua casa em ordem. E essa palavra é para todo mundo. Todo mundo vai morrer. Agora, o começo da live foi muito interessante. Eu quero ser conhecido como o pai do Josh. Para mim seria o maior, vai ser, em nome de Jesus, o maior privilégio. Amém. E Deus está trazendo essa revelação de paternidade sobre a nossa geração, porque aí não tem competição. Quando é apenas alguém que está crescendo do meu lado, vira uma competição de irmão para irmão. Quando é meu filho, eu quero que ele cresça. Então,
Eu creio que essa parada é pit stop, arrependimento, arrumar a casa, vida com Deus. E aí o engenheiro mestre, que é o nosso pai, ele vai falar, filho, agora pode voltar para a Autobahn, acelera, porque o carro vai estar mais preparado para pegar esse embalo desse avivamento. Daqui a algumas voltas, volta aqui para o pit stop, vamos ter essa conversa de novo e eu vou te lançar novamente. Então eu creio nisso, Lúcio. Meu pai. Cara, você está dando essa palavra é tão precisa para a nossa vida como igreja, porque a gente recebeu essa palavra de uma aceleração de 50 anos em 5. E desde que começou esse ano, Deus falou para a gente assim, você começou agora. A gente recebeu do Judá, essa palavra do Bertelli. E quando começou esse ano, eu entendi uma coisa, cara, o negócio vai ser sério. 50 anos em 5 representa 10 anos em 1. Cara, viver 10 anos em 1 é uma aceleração muito grande. E se a gente entrasse nessa aceleração da forma como as nossas casas, as nossas famílias estavam, e eu falo isso, a congregação geral, a igreja brasileira, vamos colocar, se a gente for para aquilo porque o avivamento é veloz. O avivamento é você entrar numa velocidade da luz. Você entra na velocidade da eternidade. E a glória, é o ambiente da glória. É usar. Usar foi tocar na arca, morreu. Por que o sacerdote usava uma cordinha e uma vez ao ano entrava no Santo dos Santos? Porque a cordinha era para puxar o cara que morreu, porque ele não colocou a vida dele em ordem, não colocou a casa dele em ordem. Ele entrou diante da presença de Deus, que é fogo consumidor. O nosso Deus é santo. Por isso que essa hipergraça, essas falsas teologias e doutrinas que estão surgindo agora nessa época, que não é nova, já tem, você sabe, liberalismo europeu, um monte de doutrinas teológicas, falsas teologias, que vão desvirtuando, enganando as pessoas. Mas a gente não pode esquecer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso. E eu acredito que o temor vai voltar para a igreja, o temor vai voltar para casa. E isso vai ser, por exemplo, a gente está vendo hoje, porque aquilo que você falou é muito preciso, as pessoas não querem voltar para casa. Elas se escondem no trabalho, se escondem na academia, se escondem na fama, no sucesso. Mas chega uma hora que vai acusar lá na frente. E os nossos filhos, a nossa família, vai denunciar o tipo de fruto que a gente está dando. Vai denunciar a árvore que a gente é. Isso é forte, Lúcio. Isso é muito forte, cara. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está trazendo. A pastora Sara, mãe do Theo, sempre fala, eu creio que esse avivamento que está vindo vai ser um avivamento do temor de Deus, onde Deus vai restaurar no coração da igreja o temor pela presença dele, o temor pela face dele. E eu amo... Tá na live. Aí, dá um oi pro Kriegner. Kriegner! Olha aí, ô Kriegner. Varão de fogo. Esse é o varão de fogo, meu presidente, futuro presidente da nossa nação. Ô, meu presidente. Diz aí, Vossa Excelência. Vossa Excelência. Mas é isso, Lúcio. Eu creio que esse pit stop arruma a casa, arruma a vida com Deus, porque, cara, quando a gente voltar para a pista, vai ter um grande aceleração sobre a nossa nação, esse embalo que a gente viu no Descend. Só que Deus, na bondade dele, está falando, cara, eu estou usando esse pit stop para acertar a casa. E depois eu envio novamente e a gente vai ter certeza que isso vai ser sustentável. Aí, voltamos! Aê! Glória a Deus. Amém. Vamos orar, Lúcio? Vamos orar para a gente poder encerrar esse tempo, fechar com chave de ouro, sabe? Tantas revelações, eu honro a tua vida, tá, Dudu? Obrigado pelo teu tempo, teu investimento. Tamo junto, meu irmão. Nessa geração. Você é um grande homem de Deus, eu honro um santo sobre a tua vida. E a gente tá junto nessa daí, cara. Tamo Deus junto. só tem stop pra gente, mas a gente vai surfar essa onda junto. A gente vai surfar, cara. E Deus está restaurando as famílias do Brasil, mergulhando a igreja em intimidade pra gente acelerar como nunca antes. Então, aonde você tá aí na sua casa, cara, abre as suas mãos como recebendo algo de Deus. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, que o teu amor, a tua presença venha invadir cada casa, cada família. Pai, eu clamo agora, Pai, para que aquela atmosfera que o Senhor liberou em Atos 2
venha invadir as nossas vidas. E eu oro agora, Pai, como nós falamos aqui nessa live, que o Senhor venha abençoar, restaurar cada família, cada casamento. Pai, oro para que o Senhor venha restaurar relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Eu vejo o Senhor liberando uma graça para restauração familiar. Se você precisa liberar perdão para pai, para mãe, cara, faz isso o mais rápido possível. Aproveita ainda essa noite para ligar para os teus pais e perdoar. Amém. E reconstruir. O Senhor vai reconstruir famílias. Pai, eu oro para que o Senhor venha trazer o pródigo. Eu vejo uma mãe que tem assistido essa live e o seu filho está longe da presença de Deus. Eu oro agora em nome de Jesus que o Senhor venha encontrar o teu filho de maneira sobrenatural. Pai, eu oro agora em nome de Jesus para que o Senhor venha liberar cura nesse momento sobre todos os enfermos. Pai, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si. Então eu oro para que a tua glória venha invadir cada corpo nesse momento. Eu vejo o Senhor tocando alguém com uma tendinite no seu ombro direito. Vai recebendo o toque do Espírito Santo. Independente da questão que você está precisando de um romper, o Senhor está tocando vidas agora. Então, à medida que você for recebendo a sua cura, começa a testemunhar aquilo que Jesus está fazendo em você. Alguns estão sentindo já o fogo do Espírito Santo nas suas mãos, no seu corpo. Senhor Deus, eu oro agora, aumenta a tua presença. Em nome de Jesus, nós damos, Pai, uma ordem de comando sobre toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, cura sobre pulmão, sobre as costas, sobre o joelho, sobre a cabeça, joelho direito seja curado. Eu vejo alegria invadindo corações. Se você está batalhando, cara, com ansiedade, com qualquer tipo de síndrome, eu declaro alegria, eu declaro esperança invadindo o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lúcio, cara, eu vou precisar correr, mas eu creio que vai ter bastante testemunho chegando aí. Amém. Cara, se você quiser continuar ministrando, eu tô sentindo muito forte, cara. Deus liberando alegria. Amém, amém. Eu vou continuar aqui. Você quer se despedir do pessoal, deixar alguma última palavra pro pessoal da Love Church? Cara, Love Church, grande abraço aí para vocês. Uma noite abençoada. Eu declaro uma temporada de reconstrução de altares. Eu declaro uma temporada de primeiro amor no coração de vocês, onde o amor de Jesus já está queimando no coração de vocês de maneira muito forte. Eu declaro uma temporada de muita leitura bíblica, muita bênção sobre cada casa, cada família. Eu declaro também Salmo 91, que praga nenhuma chegará à tenda de vocês. Lúcio, chegou aí 100% de cura nos pulmões. Uou! Carla, glória a Deus. Glória a Deus por essa cura. Glória a Deus por essa cura. Meu irmão, amo a tua vida, cara. Te amo, grande cara. Beijo, Um beijo na aí Kristen, pra igreja Joshua Love Bray. Church. E beijo no Samuel também, na Cacau. E a gente vai se falando. Amém. Amamos vocês. Obrigado, mano. Tamo junto. Deus te abençoe. Tamo junto. Tchau. Fica na paz. Gente, vamos continuar aqui. Dudu tá saindo, mas Jesus está aqui. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua santa presença nas nossas casas. O Senhor está tocando os nossos corpos, o Senhor está tocando as nossas mentes agora. O Senhor está tocando o mais profundo do nosso ser. E o Espírito Santo está levando a gente ao verdadeiro arrependimento. Aquele que vai produzir grande avivamento, grande cura nos nossos corações.